Paul é um cara que ama a natureza, trilhas, acampamentos e qualquer momento ao ar livre. Há alguns meses, ele começou a postar uma série em seu canal documentando sua jornada pela Pacific Crest Trail, uma trilha gigantesca que se estende por cerca de 4.200 quilômetros. Ele publicou um vídeo por dia durante 149 dias, mostrando os altos e baixos de sua aventura. Mas no dia 104, algo aconteceu que o marcou profundamente. Enquanto caminhava como de costume, Paul notou algo estranho à beira da trilha, algo que o fez parar imediatamente e olhar mais de perto. And there's this kind of cloud clinging to the lower ground. Because I'm quite low myself, I can't show you properly, but it's kind of like a big, thick, heavy cloud inversion. It looks really, really nice. Just keep getting glimpses of it. And there's moisture just dripping off everything, off all the trees and all the plants. I know it wouldn't have been very nice to be out in it last night. I did see a few people I know that had been posting on Instagram that they were caught up in it. Someone's been busy there, making a pinecone heart. Era um coração feito de pinhas, algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão genuíno e reconfortante. Eu realmente queria que o que ele encontrasse em seguida fosse tão inocente quanto esse doce sinal deixado por outros trilheiros, mas infelizmente não foi. Walking down this trail here, and to the side of me is this big volcanic feature. I'm going to guess it's either a sill or a dike. I can't remember the difference between them. But just through here on some of the rocks, there seems to be a big pile of, it kind of looks like trash, but it also looks like it could be a sleeping bag. And I can't see anyone there. It's just a little bit strange, so I'm just going to have a wander in and make sure that there's nothing nasty going on. Hello? Oh my goodness me. Oh no. Oh no. I'm not sure if I've just found a body or not. No começo, ele não tinha certeza se o que estava vendo era realmente um ser humano. Podia ser qualquer coisa, talvez um manequim ou roupas velhas deixadas ali. Mas, conforme se aproximou e começou a investigar, percebeu algo que confirmou seu pior pressentimento. But I didn't think it would happen to me. I've just found somebody's remains at the side of the trail. And when I say the side of the trail, kind of like off that side of the trail, maybe 50 feet or so. I thought it was a pile of trash to start with, and I thought I would just go and investigate. When I got closer to it, it became obvious that it was the remains of a hiker. There was a backpack there, a sun umbrella, some trekking poles, and then I spotted the leg bones completely stripped. The tent was there, you know, all the sort of stuff you would associate with a through hiker or a long section hiker. And then when I turned around to leave the scene to get back to the trail, that's when I spotted the skull. And that just obviously confirmed everything. There was a couple behind me, Adam and Jennifer, thank goodness. They helped me out, and Adam called 911. He had a little bit of service, and there's some deputies coming out to meet us.
Ele imediatamente chamou a polícia, e felizmente as autoridades chegaram pouco tempo depois e removeram o corpo. O que tornou a situação ainda mais estranha foi o fato de que o corpo não estava longe da trilha principal, e pelo estado em que foi encontrado, parecia estar ali há cerca de 1 ano. Espera-se que a descoberta de Paul tenha trazido algum tipo de encerramento para uma família que talvez estivesse procurando por um ente querido desaparecido. No entanto, a polícia afirmou que não havia registros recentes de pessoas desaparecidas que correspondessem ao caso, o que torna tudo ainda mais misterioso. Por respeito à vítima e ao seu público, Paul optou por não filmar a interação com os policiais nem divulgar nenhuma imagem. Um encontro triste e um lembrete importante de que nunca se deve caminhar sozinho em trilhas isoladas, e sempre avisar alguém sobre onde você está. Tasha é uma mulher que às vezes posta pequenos vídeos no TikTok sobre seu dia a dia. Ela não é exatamente uma influenciadora, mas um de seus vídeos acabou viralizando depois que registrou um encontro estranho e perturbador enquanto estava à beira de um rio com seu cachorro, apenas tentando aproveitar um momento tranquilo na natureza. De repente, ela ouviu alguém se movendo pela água em sua direção. Seu cachorro imediatamente percebeu o perigo, e foi aí que ela começou a gravar. What are you doing? You can't get out here, sir. No! Don't! They'll come. They'll come. What are you doing? Nesse momento, o cachorro começou a latir e avançar na direção do homem, claramente sentindo que algo estava errado. Tasha, tentando manter a calma, chamou por ele, esperando que o desconhecido respondesse de alguma forma. You're not taking my tube, boy. I'm recording. It is. I seen all of you. I got all of you on camera. Then go get with them. Tasha depois descobriu que aquele homem estava em liberdade condicional. E pior, tinha um histórico pesado, uso de drogas, agressão sexual e porte de armas. Saber disso torna todo o momento ainda mais perturbador. Fica claro que ele era alguém extremamente perigoso e que não tinha aprendido nada com o passado. É assustador ver um sujeito assim se aproximar de uma mulher sozinha à beira do rio como se fosse algo normal. Felizmente, o cachorro dela não recuou em nenhum momento e manteve o homem à distância. Quando ele percebeu que estava sendo filmado, imediatamente deu alguns passos para trás e recuou. Segundo algumas pessoas nos comentários, ele acabou sendo preso novamente por violar a condicional. Quais serão as intenções que ele tinha com a mulher? No verão de 2020, o youtuber Corey, do canal Abandoned Boys, publicou um vídeo perturbador intitulado Encontro Ritualístico na Mata Fechada. Ele não revela muitos detalhes sobre o local, apenas menciona que a floresta fica em algum lugar próximo a Lawrenceville e que, segundo rumores da região, coisas estranhas costumam acontecer por lá. Movido pela curiosidade, Corey decidiu explorar o lugar por conta própria, mas o que ele testemunhou naquela noite foi muito mais assustador do que esperava. No início do vídeo, Corey aparece caminhando tranquilamente pela mata escura e silenciosa. Já era tarde, e o único som que se ouvia era o farfalhar das folhas sob seus passos. Até que, de repente, algo o interrompe, ruídos estranhos ecoando entre as árvores.
No começo é difícil identificar de onde os sons estão vindo, mas conforme Corey avança mais fundo na floresta, a verdade fica assustadoramente clara. What the hell? Y'all seeing this? Ele vê 3 figuras vestidas com longas túnicas pretas, cada uma com o capuz cobrindo completamente o rosto. Elas estão em círculo, realizando o que parece ser algum tipo de ritual. Mas os sons que emitem não são palavras. É uma mistura de ruídos embolados, mais parecidos com rosnados do que com qualquer linguagem humana. Corey fica paralisado por um momento, claramente abalado com o que está testemunhando. Mas tudo piora quando uma das figuras se separa do grupo e começa a caminhar na direção dele. Y'all see this? What the hell is that? Hey, what's going on? Shit. Scratch this film. A figura parecia estar segurando alguma coisa e começou a se aproximar lentamente. Corey não esperou para descobrir o que viria depois. Ele disparou floresta adentro, enquanto a figura continuava a persegui-lo. Depois de uma corrida tensa e desesperada, Corey finalmente consegue escapar. O vídeo então corta de forma abrupta. Até hoje, Corey nunca explicou o que realmente aconteceu naquela noite. Ninguém sabe quem eram aquelas pessoas, nem que tipo de ritual estavam realizando, e se o encontro foi real ou apenas encenado. Isso ainda é motivo de discussão. Pessoalmente, achei a reação do Corey até estranhamente calma no momento em que ele viu o grupo pela primeira vez, mas talvez fosse puro choque. E você, acha que tudo isso foi armado? Ou Corey se meteu em algo que nunca deveria ter visto? Deixe sua teoria nos comentários. Vou dar coração em todos. Voyager Overland é um canal no YouTube, conhecido por postar viagens tranquilas de acampamento e aventuras off-road, mas o que aconteceu com eles em uma das expedições deixou muitos inscritos profundamente inquietos. Nesse vídeo em específico, o casal aparece acampando nas montanhas rochosas de Alberta com os netos, durante o outono do ano passado. Logo no começo, o criador já deixa um aviso. Ele havia capturado algo assustador na câmera e nem tinha certeza se deveria publicar. Os primeiros 20 minutos parecem totalmente normais. A família aparece caminhando pela floresta, montando acampamento e curtindo algumas trilhas com seus jeeps. Mas, perto do final, o clima muda drasticamente. Ele explica que estava usando uma câmera com sensor de movimento presa ao jeep durante a noite. A intenção era apenas flagrar algum animal selvagem passando, mas o que ele registrou naquela noite foi muito mais perturbador do que qualquer criatura da floresta. So for a while now I've been putting out a trail cam at night, hoping to catch some wildlife around camp while we're sleeping, and with my granddaughter who just loves wildlife. How cool could it be if I could show her some night pictures of what's walking around at night while we're sleeping? Now I must admit I haven't had any luck so far. I've put out the camera many times and never captured any footage. But tonight was different. Nas imagens é possível ver uma figura pálida, quase fantasmagórica, circulando ao redor dos veículos no meio da noite. Ela se move de um jeito estranho, fluido demais, silencioso demais, para ser uma pessoa comum, e também não se parece com nenhum animal que vive naquela região. A primeira reação de muita gente seria pensar que o vídeo foi editado. Sinceramente, essa também foi minha impressão inicial.
mas o canal nunca teve histórico de sensacionalismo ou conteúdo forçado. Na verdade, o próprio criador admite que não entende nada de edição e que nem saberia como falsificar algo assim. No vídeo ele parece tão confuso e assustado quanto qualquer um de nós, perguntando aos espectadores se alguém fazia ideia do que ele registrou naquela noite. Seja lá o que aquela figura era, até hoje ninguém conseguiu dar uma explicação convincente. E, pessoalmente, esse talvez seja um dos registros mais perturbadores que eu já vi durante uma viagem de acampamento. Antes de irmos para o próximo vídeo, inscreva-se no canal para receber toda semana novos conteúdos assustadores. E bora para o próximo vídeo. Em 2021, o youtuber Lucas Brunel publicou um vídeo em que foi acampar na floresta com seu sobrinho mais novo, Kevin. O que deveria ser uma viagem leve e divertida, acabou se transformando em algo muito mais sombrio. No começo, os dois aparecem pedalando por uma área de mata bem isolada, procurando um lugar para montar acampamento. Depois de um tempo, eles encontram uma clareira no topo de uma colina e decidem explorar um pouco os arredores antes que a noite caia de vez. Mas é durante essa caminhada rápida que eles se deparam com algo profundamente perturbador. Shit, wait, hold on. Alright, let's go. No, I don't know. Fucking pinchy, whatever you call it. Little spikes. Dude, I just want to fucking shower and fucking lay down. Shit you fucking get me into. Yeah, but we have s'mores with us. We have graham cracker and we have chocolate. Yeah. Campfire. But after you light up some sardines, young man. And we can fucking buy firewood. That would be kind of nice. Yeah. Wonder what your parents must think of you doing all this crazy shit. Dude, you're fucking with me. Alright. Alright. I am not fucking camping anymore. Dude, alright, dude. I know I said fuck with the satanic shit, but it's a fucking joke. I'm not fucking serious, man. Lucas encontra o que parece ser um pentagrama marcado no chão, com um crânio parcialmente enterrado bem no centro. A cena lembra fortemente algum tipo de ritual, possivelmente de natureza sombria. Lucas tenta manter a calma, mas Kevin fica visivelmente desconfortável quase na mesma hora. E então, eles escutam algo. I don't want to fucking camp anymore. Yeah, but there's nothing. We can camp. Dude. This doesn't have to, like. We can camp fine. There's nothing out here to get you. Yeah, then what the fuck was that noise, huh? Well, just take a look. Dude, you need to calm your fucking tits. I know this is my last fucking night. How about take it down a notch? Dude. And we enjoy the night, you know? Yeah, enjoy the fucking night with... You know? Hey. Dude, Lucas. All right, yo, chill. You're joking, right? You're joking. No, I'm not. Oh, just chill. Just take it down a notch. There's nothing out here, like, to get you. I mean, this is good. You're a fucking bitch, man. Dude, you're a fucking asshole. You're a fucking asshole. I'm fucking... Galhos começam a estalar por perto, primeiro de forma lenta, depois cada vez mais forte, como se algo estivesse se aproximando. Kevin não espera para descobrir o que é. Ele dispara correndo de volta para o acampamento, tomado pelo pânico. Lucas vai atrás, e assim que os dois pegam as bicicletas para ir embora, a gravação simplesmente corta. Até hoje, não existe qualquer explicação sobre aquele local ou sobre quem poderia ter criado aquilo. Mas uma coisa é certa, esse é o tipo de descoberta que ninguém gostaria de fazer no meio da floresta, principalmente depois que o sol já se pôs.
No dia 16 de outubro de 2022, o youtuber Larry, do canal Work Less, Enjoy Life More, viveu um momento realmente assustador enquanto acampava sozinho em uma área remota das florestas do Arizona. Ele nem tinha intenção de gravar naquela noite, até que um grito alto vindo de algum ponto próximo à sua van o fez pegar a câmera imediatamente. O que aconteceu depois é o tipo de experiência que marca alguém para sempre. Go out there. No começo, gritos distantes e impossíveis de identificar ecoam pela mata. Larry, claramente abalado, sai da van para tentar entender o que está acontecendo. É então que ele vê algo. Hello? Do you need help? Hello? Hello? Larry corre de volta para dentro da van, bate a porta com força, mas o pior ainda estava por vir. Alguém, ou alguma coisa, começa a tentar entrar por baixo do veículo, como se estivesse procurando uma maneira de alcançá-lo. What do you want? Okay. I just heard that.
Por sorte, o alarme da van dispara e o homem foge imediatamente, desaparecendo na escuridão. Larry fica paralisado, atônito, mas, felizmente, ileso. Até hoje, ele não faz ideia de quem aquele homem era ou do que queria. E o mais perturbador de tudo, essa não foi a primeira experiência assustadora que Larry teve na floresta. O que será que exatamente estava rondando a van de Larry e quais suas intenções? Lembre-se sempre, na floresta você nunca está sozinho. Pasha é um youtuber russo conhecido por explorar lugares incomuns, famosos por relatos de acontecimentos estranhos. Seus vídeos sempre fazem sucesso entre os espectadores e ele vive voltando com novas aventuras. Mas, neste caso, ele pode ter ido longe demais, colocando a própria segurança em risco ao visitar um lugar ainda mais estranho do que o habitual. Вы на канале Просто Чез. Эта история будет отличаться от всего, что вы видели раньше. Все происходящее может даже показаться странным, нестандартным. Перед тем, как начать записывать это вступление, я пробежался по здешним местам, дабы подтвердить историю, о которой сейчас расскажу. Скажу так, это будет нечто. Кто-то разбрасывает сумасшедшими количествами конфеты по всему лесу и вешает на деревья ведьмовские знаки. И все это происходит в старом, жутком заброшенном поселке, который находится глубоко в лесу. Итак, я в полном одиночестве на закате отправлюсь в эту лесистую местность и проверю эти жуткие вещи, которые происходят здесь. Есть ли в них какая-то мистика, это страшилка от местных селян, или это просто чей-то розыгрыш? Сейчас все это проверю сам e покажу, конечно же, вам. Ele começou a caminhada pela floresta e logo encontrou exatamente aquilo pelo qual a área é conhecida. Balas espalhadas pelo chão e vários símbolos pendurados nas árvores. На протяжении всего моего пути будут встречаться заброшенные здания. Моя главная задача — разузнать, кто разбрасывает по всему лесу конфеты. Главное, зачем. Почему везде висят ведьмовские знаки. Я вам покажу. Ele seguiu adiante e encontrou ainda mais símbolos espalhados pelas árvores. Depois de ver dezenas deles, uma pergunta bem real começou a surgir. Quem estava fazendo aquilo? E mais importante, por quê? Depois de algum tempo, ele chegou a uma casa abandonada no meio da floresta, também tomada por símbolos. Achando que tudo podia estar ligado, decidiu entrar. A partir daí, as coisas só ficam mais perturbadoras. Enquanto andava pela casa, som inesperado ecoou lá de cima, vindo do sótão. Это место настолько находится далеко от цивилизации, что на улице ни лая собак, только зверь. Крыша нет. Ele verificou o andar de cima e não tinha absolutamente nada lá. Sentindo um desconforto estranho, ele decidiu se sentar em um tapete dentro da casa, só para ver se algo incomum acontecia.
Alguém tentou entrar. Ao perceber isso, Parsha saiu para verificar quem estava ali. É bem possível que a pessoa que deixava todos aqueles objetos realmente morasse no local ou estivesse escondida por perto. Quando viu a luz da câmera do Parsha, provavelmente fugiu às pressas. Também é bem provável que quando Parsha saiu para investigar, estivesse sendo observado à distância, entre as sombras, pela mesma pessoa. Parsha sabia que não seria uma boa ideia passar a noite ali. Então ele foi embora, deixando a identidade daquela pessoa um mistério. Agora, por que alguém estaria espalhando doces e símbolos estranhos por ali, ninguém sabe. Esta mulher enfrenta um caminho realmente assustador só para chegar em casa. Vivendo em uma área frequentada por ursos, ela muitas vezes estaciona o carro no início da entrada e faz o restante do trajeto a pé, mesmo quando vários ursos estão ali por perto observando. A lot of people ask me, Susan, how do you get in and out of your house if there's bears there? No, I just park my car at the end of my driveway and I see a bear. Whoop, I see. I have 3 bears in front of my house. And this is how I go to my house. When I walk, they ignore me. Bears? Bear? There's my house, my driveway, and a bear. And I'm walking to my house. And friends, this is how it's done. No vídeo, 3 ursos enormes ficam parados bem em frente à casa dela, totalmente indiferentes à sua presença. Para qualquer outra pessoa, caminhar apenas uns 10 metros com animais desse tamanho a poucos passos seria assustador, mas para ela é só mais um dia comum, apenas mais uma caminhada até a porta de casa. Creepy Outdoors é um cara que realmente gosta de acampar no meio da floresta. Apesar de ter a palavra creepy, que significa assustador no nome do canal, seus vídeos normalmente não são sobre eventos paranormais. O nome combina mais porque ele grava à noite. E como sabemos, tudo na mata fica um pouco mais assustador depois que escurece. Ao longo do tempo no YouTube, ele já passou por algumas situações estranhas, mas neste vídeo em especial, as coisas tomaram um rumo bem mais inquietante. Ele estava lá sozinho com sua pet Mika, acampando no meio da floresta. Depois de cortar lenha e praticar algumas jogadas de machado, acendeu uma fogueira enquanto o sol desaparecia no horizonte. E foi aí que tudo mudou. And I'm a little shook up right now because I heard some strange sounds. Stay here, Mika. Stay here. It sounded like some sort of growling. I'm not sure. I wasn't recording. I was just enjoying my night and Hello? Shh. It's okay. I'm just talking to my dog right now. What the? Mika, stay here. Stay. Come, stay. Stay here, good boy. Good boy, stay, sit. Sit down. Hello? What the f? If you got here, comment the word monster. What the?
O que poderia ter feito aquele barulho? Ele não fazia ideia. E quando Mika tentou ir verificar, ele rapidamente a chamou de volta. Nesse ponto, ele já estava claramente tenso, tentando entender o que podia estar espreitando na escuridão. Ele até começou a dizer para si mesmo que talvez fosse apenas um urso, mas o fato de ele torcer para que fosse um urso diz muita coisa. Significa que ele provavelmente achava que podia ser algo muito mais perigoso. I have no idea what the hell this is. I'm hoping it's like a bear or something just walking by, but there's these banging sounds on both ends. I'm not... Stay. Stay. Okay, well, out of all my camping trip, I've never been this freaked out. Os sons finalmente pararam e não houve mais batidas pelo resto da noite. Ele conseguiu ficar ali até o amanhecer, mas não conseguia parar de pensar no que aquilo realmente foi. E sinceramente não dá pra culpar. Se eu estivesse no lugar dele, arrumaria minhas coisas e sairia imediatamente dali. O que estava da espreita na floresta observando ele? Não tem como saber, pois a floresta guarda muitos mistérios. Durante uma noite tranquila, uma pessoa que mora ao lado de uma mata foi subitamente acordada pelo som de cachorros latindo do lado de fora. Curiosa, ela saiu para ver o que estava acontecendo e percebeu algo bastante perturbador. Ela se deparou com uma figura vestida de branco se movendo lentamente à distância. Muitos espectadores sugeriram que poderia ser La Chorona, a famosa mulher chorosa das lendas. Se era realmente ela ou alguma outra coisa, ninguém sabe ao certo, mas aquela visão arrepiante deixou a testemunha profundamente perturbada.